Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. O vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente distorcido em algumas igrejas, em especial na Congregação Cristã do Brasil, que é a questão do selo pelo Espírito Santo. O que vem a ser selo pelo Espírito Santo? A pergunta que eu tenho para você é: você já é selado? Espero que até o final desse vídeo você consiga responder essa pergunta, tá? Bom, então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Na congregação, e quem sabe bem disso, a ideia do selo do Espírito Santo, você recebe ele quando você é batizado em línguas. Então, você recebeu a promessa do Espírito Santo, e é isso que é sempre dito, e é isso que está na cabeça da maioria das pessoas. Uma pessoa ou outra lá discorda desse ponto ou tem uma visão um pouco mais bíblica sobre esse ponto, mas é raridade. Isso daí, você perguntar aí para a maioria das pessoas, o que é a promessa do Espírito Santo? O pessoal vai falar, quando você fala em línguas, você recebeu a promessa do Espírito Santo. E aliás, deixem nos comentários do vídeo para dizer se eu estou falando a verdade ou não e colocar alguma experiência que vocês tiveram aí também ajuda muito. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e mandar esse vídeo para as pessoas que você conhece que teriam necessidade de ouvir essa mensagem, tá bom? Ajude a espalhar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Então, essa compreensão da congregação, e aí, será que é certa? Será que é bíblica? E para responder isso, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai trabalhar em cima, obviamente, da Bíblia, de dois textos da Bíblia para poder estar explicando isso direitinho. Espera aí que a tela já vai aparecer. Bom, a Bíblia já deve estar aparecendo aí. O primeiro livro que a gente vai tratar aqui, né, vai ser sobre Efésios, tá? Então aqui, ó, Efésios no capítulo 1. A gente vai pegar aqui a partir do verso 12 para vocês entenderem onde vem essa ideia de promessa do Espírito Santo, né? Então vai lá. No 12 aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Essa questão aqui, de novo, eu não vou fazer um estudo sobre esse texto, mas esse negócio, essa questão do esperado em Cristo, era a esperança que os judeus tinham na vinda do Messias, né? Aí, ó, então o importante aqui é vocês pegarem o Cristo, porque é sobre isso que ele vai falar aqui nos próximos versos, certo? Ó, no qual vós, tendo ouvido a palavra da verdade, então aqui a primeira pista. Para falar sobre promessa e selado pela promessa, antes de qualquer coisa, você tem que ter ouvido a palavra da verdade. Não é um evangelho distorcido, não é um evangelho dito de qualquer maneira, não é um evangelho segundo a cabeça de alguém que recebeu uma revelação num púlpito, não, é o evangelho da verdade. Então isso daqui é muito importante. O evangelho da vossa salvação. Só para você ver como é importante essa questão de pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho da vossa salvação. Aí sim, depois disso, ó, e tendo nele crido, então uma vez que você ouviu o evangelho da verdade, o evangelho da salvação e você creu, qual que é o próximo passo? O que acontece com o cristão quando ocorre essa crença no Evangelho da Verdade? Ó, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aí, ou seja, aí você diz assim, Espírito Santo da promessa. Por que essa promessa? A gente vai trazer um segundo texto que isso daqui vai ficar bastante claro. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesses versos ou nessa carta aos Efésios? Ele está dizendo o seguinte: que uma vez que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, qual que é a palavra da verdade? O evangelho da salvação, verdadeiro. Uma vez que você ouviu isso e creu, você é selado pelo Espírito Santo da promessa, que aí a gente vai tratar o promessa daqui a pouco. E por que isso acontece? Ó, o qual é o penhor da vossa herança,
para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. É, o que que acontece? Por que que o cristão verdadeiro, quando crê no evangelho, ele é selado? Porque é o seguinte, o Espírito Santo é penhor. O que que é penhor? Quando você vai naquelas lojas em que você precisa, vamos supor, pegar um dinheiro emprestado, aí você não tem outra coisa, você leva um bem seu para ser penhorado. Sei lá, vamos pensar aqui, você leva o seu celular, você leva lá, deixa seu celular como penhor, você pega o dinheiro e vai e fala assim: eu voltarei. Quando eu voltar, eu pego meu celular de volta. Ótimo, então beleza. O que Cristo fez foi exatamente a mesma coisa. Ele pegou, falou que deixaria o Espírito Santo como penhor. Então, o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito Santo, nós temos a certeza que quem o mandou, quem o deixou conosco, voltará. Esse é o objetivo do selo do Espírito Santo. Tá certo? E onde é que isso vai ficar mais claro? No segundo texto que nós vamos ver agora. Peraí. Que é aqui, ó. João, tá? Então vamos lá. O Evangelho de João, no capítulo 14. E aqui vamos pegar aqui uma parte. Deixa eu ver. Aqui, ó, a partir do verso 15. Vamos lá. A partir do verso 15 diz o seguinte: Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então é interessante, né? Você vê que o sinal de amor ao Senhor Jesus e a Deus é guardar os mandamentos. Você vê, amor não é você ficar gritando aos quatro ventos e nem saber do que você está falando, mas é guardar os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Isso daqui do grego chama paracletos, tá? Que é ajudador, advogado. É que essa palavra é muito importante em umas outras interpretações de outras passagens bíblicas, mas vamos lá. E vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, quem é esse ajudador? Quem está falando isso é Cristo, tá? Quem está falando isso é Cristo. A saber, quem é o ajudador? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, em que estávamos tratando em Efésios, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então, quando ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, é justamente essa promessa. Eu deixo o Espírito Santo como sinal. Isso é assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Então quer dizer, por isso que o Espírito Santo é penhor daqueles que creem. Vamos continuar aqui. E ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então, aliás, o Espírito Santo é até o sinal de que realmente você é um convertido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, você vê de novo, foco nos mandamentos. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele, e me manifestarei a ele. Aí perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, o que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então você vê que para você ser salvo, para você realmente amar a Deus, é tudo voltado à palavra, a palavra de Deus revelada. Isso a gente até trata num próximo vídeo. Eu quero dar foco aqui nessa questão do selo do Espírito Santo. Eu e o meu Pai o amará, e veremos a Ele e faremos nele. E viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, se você acha aquele no nos vídeos passados que eu falo da importância de ler e estudar a Bíblia, se você tem alguma dúvida, quer dizer, se você não guarda as palavras de Deus, as palavras que o nosso Senhor Jesus falou, a palavra dos profetas, as palavras inspiradas por Deus, você não pode dizer que ama a Deus, tá certo? Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Aí aqui, ó, mas o ajudador,
o Espírito Santo a quem o Pai enviará. Então quer dizer, Cristo estava em vida, já dando instrução o que aconteceria depois. Portanto, ele fez uma promessa. Portanto, isso que é o que está escrito aqui em Efésios, voltando lá, ó. Deixa eu ver aqui. Onde é que está aqui? Peraí. Confie para agora, havíamos nele a palavra da verdade. Aqui, ó. Por isso que aqui em Efésios, eu vou deixar até grifado, por isso que aqui em Efésios tá, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque aqui em João 14, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. E vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, vos fará o quê? Lembrar. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca leu, nunca estudou, nunca, entendeu? Como é que você vai lembrar? O Espírito Santo vos fará lembrar das palavras de Cristo. O Espírito Santo vos fará lembrar das palavras de Deus. E aí, a ideia da palavra de Deus, a gente vai ter que fazer um outro verso que é tudo aquilo que é inspirado por Deus. Mas eu acho que aqui, deixa eu até voltar aqui, né? E só para concluir aqui, só dar uma puladinha, quando a gente chega aqui no verso 29, ele diz assim: E vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E isso aconteceu, e o sinal que disso aconteceu foi lá no dia de Pentecostes, tá certo? E a partir de então, na verdade, o Espírito Santo está conosco para todos aqueles que creem. Deixa eu voltar ao vídeo aqui. Então, portanto, resumindo, todas as pessoas que creram na palavra da verdade, elas são seladas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma função que é descrita na Bíblia e tem uma manifestação. Então, a manifestação do Espírito Santo são os dons e a função do Espírito Santo também está em João. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, mas não é línguas. No caso ali, a língua pode ser como um sinal, mas não é a língua que é a promessa, é receber o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo na pessoa. Se vocês têm dúvida nisso daí, deixe nos comentários, porque isso eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhadamente qual a função do Espírito Santo, como é que a gente sabe que nós temos o Espírito Santo. Então tudo isso daí está nas Escrituras, não é difícil de entender, mas eu queria trazer esse vídeo aqui hoje para deixar isso claro. A promessa do Espírito Santo não é nada do que o pessoal fala nessas igrejas. A promessa do Espírito Santo foi aquela promessa do Espírito que ia ser enviado, foi enviado para todo aquele que crê, então tenha como penhor do retorno de Cristo. Então isso é o resumo do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe os comentários que são muito importantes. Se ficou alguma coisa de dúvida, deixa aí, porque eu leio os comentários todos e depois eu vou fazendo vídeos para poder explicar e deixar mais claro. Inclusive pelo seguinte, eu vou até dar um spoiler. Tem duas sequências de vídeo que eu estou trabalhando. A primeira é sobre o batismo. Se o batismo é verdadeiro, não é? O que leva a um batismo ter validade ou não? Então eu vou fazer um negócio bem completo sobre o batismo. Por quê? Porque tiveram algumas perguntas de alguns inscritos fazendo sobre isso. Então eu vou fazer um negócio bem completo, mas é um vídeo que leva um tempo para gravar. Provavelmente vai ter umas duas partes. Então se inscreva e ative o sininho da notificação para você saber. Eu espero que na semana que vem eu consiga postar isso. E outra é sobre profecia, um negócio também bastante completo sobre profecias, que também recebi um monte de perguntas sobre isso e eu pretendo fazer bastante completo aí, então vai na sequência, tá bom? Para quem assistiu até aqui eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais e até a próxima.